Amém. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pelo ministério da palavra, Senhor. Obrigado pela sua palavra que o Senhor inspirou os homens de Deus a escreverem, deixar registrado essas palavras para a nossa geração, para gerações futuras. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela sua palavra que ela nos instrui. E nós agora declaramos nosso coração como uma boa terra que vai reter, que vai receber a semente da sua palavra e reter no coração, reter nessa terra. E Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor coopere conosco para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas ouvintes praticantes da sua palavra. Que nós tenhamos a intenção de praticar o que nós ouvimos. Em nome de Jesus nós pedimos amém. Vamos lá então. Em Hebreus nós estamos lendo 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Diga, eu sou um daqueles que o buscam. A palavra buscam aqui é exeteu. Nós vimos a palavra zeteu no primeiro encontro, mas a palavra buscam de Hebreus é exeteu, que diz respeito a procurar, pesquisar, investigar, inspecionar, procurar para si próprio, mendigar, olha aí, pedir auxílio ou caridade, suplicar, exigir de volta, requerer. O que me chamou bastante atenção foi a palavra mendigar aí, de exeteu. E eu me lembrei de Bartimeu, né? Filho de Timeu, lá. Aliás, Bartimeu é filho de Timeu, tá, gente? Bartimeu não é um nome específico. Que nem Barrabás. Rabas, é filho do pai, né? Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Bartimeu, então, clamou, e ele clamava cada vez mais alto, e mesmo as pessoas dizendo, para, você está incomodando, fica quieto aí, que o mês já passou, ele continuava clamando cada vez mais alto, cada vez com mais o intento de que o filho de Davi o ouvisse. E não que nós tenhamos que ser mendigos, mas a gente tem que ter o mesmo coração de Bartimeu, eu acredito nisso. A gente clamar cada vez com mais força. Aliás, Jesus, ele, talvez isso seja até parecido quando ele fala da viúva pobre clamando lá ao juiz iníquo. E ele até fala, será que quando eu voltar, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé como esta na terra, uma fé que persiste cada vez mais até alcançar o que está sendo pedido? Então, como Bartimeu, mendigar, pedindo aquela súplica até ser ouvido. Não pedir o tempo todo, né? Jesus ensina nós a pedirmos uma vez e sermos gratos o resto do tempo. Mas buscar até encontrar. Não é que nem a aula que a gente tem escutado aqui. O líder deve ter compromisso com a vitória. E não interessa o que a adversidade está ali batendo de frente ainda até conseguir a vitória. Amém ou não, gente? Correr com perseverança. Então, quem são os que o buscam? Quem são os que o buscam? Uma pergunta que a gente tem que fazer, porque não é qualquer pessoa que busca. Na verdade, olha só, qualquer pessoa pode buscar o Senhor, mas somente os maduros buscam com constância. E é essa busca que tem que estar na nossa vida. Porque a gente começa buscando, como eu falei aqui no início também. Teve a igreja lá de Éfeso que o Senhor falou, retornem ao primeiro amor. Eles começaram buscando, mas eles se desviaram. Eles fizeram um desvio na rota, ficaram aí, começaram a se orgulhar e tudo mais, mas o Senhor falou, retorna, volta para o que era no princípio. Volte a buscar a Deus de coração. E aí nós vimos também o verso de Isaías 29:13, onde o povo buscava Deus só com a boca, adorava Deus, se aproximava de Deus com a boca, mas o coração estava distante. Então, mais uma vez, retorne ao primeiro amor. Amém? Então, somente os maduros buscam com constância. Quanto mais maduro me torno, mais dependente do Senhor eu sou. E maturidade no Novo Testamento e até no Antigo não tem a ver com eu me tornar independente. A maturidade física, naturalmente sim.
nós nos tornamos cada vez menos dependentes dos nossos pais. Mas quando nós falamos da nossa dependência do Senhor, a gente tem que ser sempre como criança. Porque, deixa eu fazer um ponto e um contraponto aqui. Em Amós, parou aí? Foi. Amós 8, 11 e 12, diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E ele continua: os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Não sei em você, mas quando eu leio esse texto, eu fico com um baita temor no coração, porque vai haver um tempo onde o Senhor mesmo vai derramar fome e sede pela palavra e não vai ter palavra para saciar essa fome e essa sede. E Isaías, ele diz em 55:6, ele diz: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto, porque um dia ele vai estar distante. Mais uma vez, eu tenho temor no coração de que eu preciso agora, como a gente vai ver daqui a pouco, em 1 Pedro, como uma criança buscar ardentemente pelo leite espiritual. E eu preciso ser maduro para ter essa posição. Porque, veja bem, vai ter um dia onde não vai ter palavra para saciar a minha fome, não vai ter Senhor para eu buscar. Esse dia vai ser quando a igreja for retirada. Enquanto a igreja está presente, nós somos o refúgio do mundo. As pessoas podem vir e achar o refúgio no Senhor, mas quando a igreja for tirada, esquece. Por isso que o Senhor, ele nos avisa pela palavra. A gente viu em Amós que não vai ter mais palavra para saciar a fome e a sede, não vai ter mais Senhor para ser buscado. Então nós, como igreja, nós precisamos ter esse tipo de maturidade onde está chegando os dias, a gente viu em Amós, está chegando os dias onde o Senhor vai derramar fome e sede, mas não vai ter palavra, nem a presença para saciar essa fome e essa sede. E também precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Em 1 Pedro 2, 1 e 2, ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e hipocrisia, e invejas e toda sorte de maledicências. Então, essa é uma tarefa que eu e você fazemos. Nós nos despojamos dessas coisas. Ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então veja bem, como crianças recém-nascidas. Quando a criança recém-nascida ela quer leite, o que ela faz? Esperneia. Aliás, a linguagem da criança quando é recém-nascida é o choro, né? E nós, como crianças recém-nascidas, precisamos buscar ardentemente o leite espiritual. Aí nós podemos pensar, se você é alguém que costuma ler a Bíblia, já leu Hebreus 5, por exemplo, quando Paulo fala, ou melhor, o escritor aos Hebreus, que eu creio ser Paulo, quando ele fala da maturidade, ele fala, o leite é para as crianças, para quem acabou de chegar e precisa ali de um leite dos princípios elementares de Cristo, as coisas do começo. Mas aqui, ele está falando do leite espiritual, ele está falando a palavra genuína ali significa algo não alterado, algo simples. O evangelho, falando de salvação, a parte mais importante da vida de qualquer pessoa, fala assim, crê no Senhor, seu Deus, com o coração e confesse com a boca e você vai ser salvo. É isso. O que a igreja fez? Muito tempo atrás, na época lá do Santo Agostinho. Eles precisavam pagar para serem salvos. Para ter lá um terreno no céu. Tinha que pagar uma bagatela para poder ser salvo. Então o homem complicou o evangelho. Até hoje é assim. Tem aí as campanhas que vêm lá do calabouço.
Tijolinho, já viram isso, gente? R$ 1.000 é um tijolinho. Se for para construir uma casa toda, pensa quanto é que vai custar. Um cômodo, cada tijolo, né? R$ 1.000. Aí tem lá o sal de não sei aonde. Tem a água do Rio Jordão. É no mínimo R$ 1.000 cada coisa dessa. Então, ainda hoje tem lá, como é que chamava? Indulgência. Ainda hoje ainda existem indulgências. Quer receber tua casa própria? Vem aqui, dê uma oferta de R$ 1.000, leve um tijolinho e você vai ter sua casa própria. Quer ter sua cura? Aí tem aqui a água do Rio Jordão. Dê uma oferta de R$ 1.500. Então ainda hoje tem isso. Mas o que é o leite espiritual? É a simplicidade. O que está escrito na palavra? Que o Senhor, eu tenho que crer no coração e confessar com a minha boca que eu estou salvo. Salvação é isso. Claro que tem as outras coisas que com maturidade a gente vai entendendo, que eu tenho que andar andar de modo digno do Senhor, né? Paulo fala. Só que para ser salvo, é isso. Eu creio no coração e eu confesso. E leite espiritual aqui, ele não está falando de eu ser sempre criança. Mas quando se trata do meu relacionamento com o Senhor, eu tenho que ser sempre como criança. Jesus falou, se vocês não forem como crianças, vocês não vão herdar o reino. Então, no relacionamento com Deus, eu tenho que ter sempre esse coração de criança. E como o próprio Paulo falou, simples como a pomba, prudente como a serpente. Jesus era exatamente essa pessoa. Ele acolhia todo mundo numa simplicidade tremenda. Mas quando os caras estavam lá fazendo comércio no templo, o que ele fez? Derrubou as mesas tudo e chicoteou todo mundo com um chicote feito de corda. Virou as mesas e expulsou todo mundo, os homens e os animais. Prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Então, é exatamente isso. Nós somos crianças no relacionamento com Deus, quanto a buscar a Ele, mas sermos também maduros, entendendo que vai haver um tempo onde não vai ter palavra nem presença de Deus para ser buscada. Então agora eu preciso ser como Salomão diz, como a formiga. Eu preciso acumular, para no inverno eu estar quente. Quando o amor se esfriar, eu vou estar ainda quente, pegando fogo. Amém ou não? Glória a Deus. A maturidade nos faz avançar no Senhor. Olha que legal que Paulo diz aqui em Filipenses. Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E aqui ele está falando de Cristo. Está falando de Jesus, alcançar o prêmio da salvação, né? Estar com Cristo para sempre. A palavra aperfeiçoado ali é teleos, ou teleos, que significa completo, né? Terminado, chegado no fim. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? Paulo, aqui no contexto, nós lemos, acho que nos 2 cultos passados, Paulo falando de considerar tudo como perda por causa de Cristo, e o contexto é o mesmo. Ele está falando, o prêmio que ele está falando aí é Cristo. Ele considerar tudo como perda para ganhar a Cristo. Onde ele diz, não tendo em mim justiça própria, que vem da lei, mas uma justiça que provém da fé, né, pela graça. Então ele fala, considerando tudo como perda, todo aquele currículo que ele tinha de super fariseu, e considerando ainda toda a vida, todos os méritos, todos os prazeres, ele considera tudo como perda por causa de Cristo. Então ele prossegue para o alvo é Cristo, ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, olha o que ele diz, devemos ver as coisas dessa forma, esquecendo-me de um currículo, seja ele qual for, e avançando
para o alvo que é Cristo. E se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então eu não penso aqui como uma criança. Não nesse sentido. Eu tenho aqui, ele fala, todos nós que alcançamos a maturidade, todos nós que fomos aperfeiçoados, que já sabemos que temos um alvo, precisamos prosseguir até o fim. E aí ele fala, então, se eu tenho alguma coisa que eu ainda não sei, eu fico em paz. Ele só diz assim, ó, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, se eu tenho um conhecimento de que vai haver um dia que não vai ter palavra nem a presença de Deus, eu preciso agora ser como a formiga, porque Salomão diz, vai ter com a formiga. Vai lá, a formiga, que ela faz? Ela armazena para quando vir um tempo de escassez da palavra e da presença, eu tenho o quê? Eu estou abastado, eu tenho reservas. É que nem ele falou para as virgens. Tem virgem que saiu lá só com a lamparina acesa, mas não levou um azeite reserva. As outras 5 levaram azeite reserva. Quando chegou o tempo de que houve escassez, elas tinham uma reserva. Mesma coisa nós. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, agora nós precisamos fazer reservas. Para que quando vier o tempo de escassez, a gente se mantenha quente. Então, preserve sua coroa. Seu relacionamento com o Espírito, é claro. Né? Não estou falando aqui para os maridos preservarem as esposas. Porque Salomão fala, ou melhor, acho que Paulo quem fala, né? Paulo diz que a esposa é a coroa do marido. Salomão ou Paulo? Paulo que fala. Né? Não estou falando de que isso também é importante, extremamente. Nós, maridos, precisamos preservar nossas coroas. Não delas serem velhas, mas serem coroas para a nossa cabeça. Né? De nos cercarem e tudo mais. Mas, falando aqui do relacionamento com o Espírito Santo, que nós precisamos preservar isso. Olha o que o Senhor fala em Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Presta atenção, o tempo todo o inferno quer tomar a sua coroa. Ô pastor, ajuda eu aí. Né? O inferno quer nos tomar o nosso relacionamento. Olha como diz na versão o livro. Em breve virei, conserva firmemente o que tens, para que ninguém te roube o prêmio da vitória. Aqui a gente pode encaixar no contexto que Paulo estava falando, né? Eu continuo perseverando para alcançar um prêmio pelo que fui alcançado. E é nisso que a gente entende. Ele foi alcançado por Cristo e ainda assim quer alcançar Cristo. Ele fala, eu quero manter esse relacionamento. Eu fui alcançado, Paulo literalmente, né? O Senhor foi literalmente atrás dele, apareceu lá numa luz e ele caiu do cavalo. Mas ele fala, eu fui alcançado, mas agora eu não quero só, eu recebi algo e vou deixar de canto. Não, eu vou continuar, como eu fui alcançado, eu quero agora... E na questão de Paulo, ele teve uma experiência assim que nenhum outro apóstolo teve. Né? Nenhum outro apóstolo do tempo dele teve. Ele teve um encontro com Jesus glorificado. Apesar dos discípulos terem visto Jesus depois da ressurreição, o encontro com Paulo foi muito diferente, porque Paulo também tinha uma história diferente dos discípulos. Ele pensava que trabalhava para Deus, mas na verdade ele estava lutando contra. E aí Paulo foi fascinado por aquele Cristo e ele continuou nisso. Então, encaixando no mesmo contexto, essa versão do livro, ela diz, em breve virei, conserva firmemente o que tens para que ninguém te roube o prêmio da vitória. Agora, como guardar minha coroa? Paulo também responde isso aqui em 2 Timóteo 4, 6 e 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Aqui Paulo está falando as últimas palavras. Presta atenção que essas são as palavras mais importantes. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa é a forma que nós preservamos nossa coroa. Olha que legal. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Em algumas versões, acho que na versão o livro também, diz que
guardei, permaneci fiel. Porque fé também fala de fidelidade, né? Eu permaneci fiel até o fim. Aqui, e ele completa, né? Agora me está reservada uma coroa. Por quê? Porque ele guardou a fé, combateu o bom combate, terminou a corrida. Uma coroa, reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Quando? Quando eu completar minha carreira. Quando eu cruzar a linha de chegada. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Já está reservada a coroa da justiça. Então, todos que amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor, vai perseverar até o fim. Quem ama a vinda do Senhor, ele tem em mente, como a gente leu também acho que no terceiro culto, Paulo falando dos atletas que não, falando dele mesmo na verdade, né? Que não desferia golpes à toa, que não corria sem um alvo. Então quem ama a vinda do Senhor, não está correndo por correr. Não está por aí, estou esperando a vinda de Deus, mas estou aqui à toa. Não, ele está pensando, por exemplo, no que a gente leu dos textos de Amós e de Isaías. Vai chegar um tempo que não vai ter, eu vou procurar, vão procurar e não vai ter. Mas eu hoje estou preservando, né? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Por quê? Portanto, Hebreus 12. Também nós, me ajuda a pegar, fala assim para quem está do seu lado assim, portanto também nós, faz assim para ele, portanto também nós, isso aí. Não só alguns, todos, também nós. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu coloquei ali a corrida da santidade. Porque o contexto também é sobre isso. Depois ele vai falar da disciplina, que o Senhor nos disciplina para nós participarmos da sua santidade. Então, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A corrida de um relacionamento com Ele. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque o nosso alvo é Ele. Falei aqui também semana passada, né? Aquele que vem virá. Então a gente não pode abrir mão do nosso trabalho para Ele, não podemos abrir mão da nossa vida para Ele, porque aquele que vem virá. Ele é a promessa. Paulo diz, Cristo em vocês é a esperança da glória. Então, Ele é o nosso alvo. Amém, gente? Correndo com perseverança, olhando sempre para Ele. E claro, tu me farás ver os caminhos da vida. E é legal, olha o que eu enxerguei aqui. Falando de uma corrida, temos os olhos fitos em Jesus, estamos correndo com um alvo. E nessa caminhada, o Senhor nos dá a luz para ver esse caminho para a gente percorrer, os caminhos da vida. Entendeu? Então, correndo com perseverança, porque Ele nos fará ver. Agora, eu também vou explicar de novo, que é o Senhor quem nos faz ver. Eu dependo dEle para ver o caminho da vida. Se eu não estiver no relacionamento com Ele, eu não vou enxergar esse caminho. E na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpétuas. Amém, gente? Nosso prêmio é estar com Ele. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus.